teatro para homenagear Jesus. Pode até haver algum momento em que façamos teatro ou sintamos-nos como fazedores de teatralização, mas na verdade o que nos move é a fé e o coração. Não é repetido, nunca houve a Semana Santa de 2023 e não voltará a acontecer. Esse é um tempo original, único, sem igual, e nós não queremos perder a oportunidade de nos permitir-nos encontrados pelo Senhor e encontrá-lo, cada qual onde está, nas condições que tem, na família que vive, a comunidade que faz e a sociedade de que faz parte. Tudo é importante, se leva ao mais importante. Então, tudo é importante se nessa semana levar a Jesus e a nós. Às vezes nós nele, outras vezes ele em nós. Não importa tanto qual é o polo mais importante, porque os dois o são. Às vezes depende de nós, outras vezes dele. Por isso Santo Inácio pôde dizer: creia, como se tudo dependesse de Jesus, porque é verdade, tudo depende dele, mas haja, trabalhe, opere como se tudo dependesse de você, porque depende de você, depende de nós. Essa é uma parceria perfeita. E a todos os anos, ao início da Semana Santa como hoje, e ao final dela, como na sexta-feira, nós ouvimos o relato da paixão, uma catequese das últimas palavras, consequência e fruto do operar de Jesus. Tal morte e tal vida. E aí vem o primeiro teste de aparente contradição. Como pode alguém que supostamente fez bem todas as coisas, agora é morto como maldito? E morto na cruz, que é o sinal máximo da maldição. Ao longo da semana nós veremos que nem sempre foi assim e não é mais assim, mas já houve tempos em que assim foi, e como tal Jesus morreu, e há gente que viva isso. Então nós iniciamos ouvindo um relato escrito uns 450 anos antes disso acontecer. Um personagem misterioso que Israel nunca conseguiu individuar, nunca pôde dizer a esse ou aquele, mas quando Jesus pintou no cenário de Israel, e quando se viu a forma como ele viveu, o que ele ensinou, e da forma que livremente por nós se entregou, o povo disse: é ele. Ninguém cumpriu essa palavra, e nada, eu imagino, resuma tão bem a obra de Jesus quanto a segunda leitura de hoje. Todos os anos é a mesma leitura, 2 Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 11. Então, estamos aqui diante da cruz. Aqui ela já está iluminada, como estará, aliás está sim, mas nós recordamos nessa semana quando ela ainda não estava iluminada. Tem uma haste vertical que liga o céu e a terra, e tem uma haste horizontal que nos liga entre nós. Por isso, o caminho de ir para Deus verticalmente não tem como não passar pelos outros horizontalmente. Se tirar uma dessas hastes, a cruz não existe. Se tirar a gente e as gentes com quem vivemos e convivemos, sem Jesus, nós vamos acabar em nós mesmos. E se ficarmos com a haste vertical sem as outras pessoas, não encontraremos Jesus. Eles se encontram, se deixam encontrar muitos modos, e nessa semana muitos deles nos são apresentados, serão por nós visitados, e neles nos inspiraremos. Então, o que é que diz esse hino da carta aos Filipenses, da segunda leitura de hoje? Não é de Paulo, ele já existia, as comunidades cantavam, decoravam, sabiam de cor, porque naquele tempo pouca gente sabia ler, então decoravam. Então se diz que no começo, Jesus é Deus, ele se fez pessoa humana, não deixou de ser Deus, mas renunciou aos privilégios da divindade. Por isso, quando o tentador lhe propôs: transforma a pedra em pão, Jesus disse sim ou não? Não. E por que disse não? Não podia fazer? Podia. Nós podemos fazer? Sim e não.
Não podemos magicamente, mas podemos cavar o chão, trabalhar no escritório, na fábrica, na escola, na igreja, onde quer que nos ocupemos, independentemente do que façamos. Podemos transformar pedra em pão, mas tem que primeiro amassar a pedra, misturá-la com a terra do dia a dia, e então plantar o trigo, colher o trigo, então dá pão. Então Jesus rejeitou a tentação de resolver a vida dele, a nossa vida, no passe de mágica. A tentação também foi na cruz. Desça da cruz. O Senhor não é o Filho de Deus? Agora, quando nós estamos na cruz da enfermidade, da desavença, do problema, da injustiça, não é por um simples querer que as coisas se resolvem. Então Jesus, embora não tenha deixado de ser Deus, renunciou aos privilégios de Deus. Então o Filho de Deus se faz pessoa humana, partilha a nossa vida. A carta aos Hebreus diz: em tudo menos no pecado, porque em última instância é o que nos impede de sermos o que devíamos ser e fazermos o que deveríamos fazer e gostaríamos de fazer. Exceção feita ao pecado, Jesus também sofreu, equivocou-se, pensava humanamente que o mundo ia terminar logo, escolheu a nós, mas a outros também, e entre os quais havia quem não correspondeu, mas decepcionou e o entregou. Mesmo assim ele não desistiu. Então o divino se faz humano, mas não se faz humano só. Tem muita gente que vive como escravo, escravo das situações injustas, escravo de uma doença, escravo de uma injustiça, escravo da fome, escravo do pecado. Então Jesus também assume a escravidão. Onde quer que alguém esteja, onde quer que alguém vá, por própria culpa, ou seja empurrado por culpa de outros, Jesus lá estará também. Eu estarei, é a última frase que Jesus diz no Evangelho de Mateus: eu estarei com vocês todos os dias até o fim do mundo. E depois vocês estarão comigo, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu lhes teria dito, mas eu vou preparar-lhes um lugar, e quando tiver ido, voltarei para levá-los comigo, porque não pode ficar sem nós, e não queremos ficar sem Ele, nós. Então o divino que se faz humano, esse humano assume a escravidão. Eis que venho para fazer a tua vontade. Eis aqui a serva do Senhor, como diz a mãe, e se apresenta e se disponibiliza. E como estamos nós dispostos a fazer na semana? Não só nessa semana, essa semana é solene, é célebre. A gente coloca alguns dias célebres no calendário litúrgico e civil para regar a cotidianidade, o dia a dia, que às vezes é monótono, é muito pesado e chato. Então essas célebres celebrações, os dias célebres, regam e dão força e entusiasmo para não sucumbir quando o dia a dia for demasiado pesado. Mas tem uma coisa pior do que a escravidão: todos haveremos de experimentar a morte, porque se não houver morte, não somos gente, e sofre e morre tudo que vive. Morrem as plantas, sofrem. Morrem os animais, sofrem. Morremos todos nós. Se assim não fosse, não seríamos gente, seríamos algo que divinos. Somos divinos, mas ainda não feitos, ainda sermos feitos. Por isso, nesse ano vocacional, é-nos apresentada a vocação que é de cada qual, mas não é sozinha, é também comunitária. Por isso torna-se uma convocação. Embora saibamos, creiamos e estejamos convictos de que nossa vocação é pessoal e queremos vê-la bem, nós nos reunimos aqui porque a convocação pessoal, habitual e ordinariamente, torna-se convocação pelo matrimônio. Tanto que vocês são dois, é a vocação mais comum, não menos santa do que qualquer outra vocação. Todas são santas. Mas nós não só vivemos pessoalmente, mas também comunitariamente, somos também cidadãos e cidadãos. Por isso, se nos retraímos e nos retiramos da sociedade, não é para ficarmos longe, é para voltarmos melhor, porque lá também é um lugar onde o Senhor estará, assim veremos no domingo, a nos aguardar para que com Ele andemos, em nome dEle hajamos e obremos. Então Jesus assume a morte. Sabe que tem uma coisa pior do que a morte? Sentir-se maldito. Não poucas vezes, ao atender pessoas no extremo dos padecer, do sofrimento cruel,
porque a vida também é cruel para quem é fiel. Diz: Padre, o que eu mais queria é morrer, e eu só não me mato porque tem alguém maior do que eu que ainda não decidiu por mim, e eu não posso decidir sem ele. Então, sentir-se abandonado. Escutamos no Evangelho segundo Mateus, depois Lucas lembrou uma outra frase que escutaremos oportunamente. Jesus sente o que tanta gente sente quando a crise é muito grande, quando o sofrimento é insuportável, quando a noite é muito escura ou a vida é muito dura. Deus me abandonou. Vai ver que ele nem existe. E Jesus experimentou isso. Meu Deus, por que me abandonaste? Imaginou Jesus, o próprio filho, sentir: vai ver que eu me enganei. Isso é pecado? Não, não é pecado. É querer entender e na fé buscar o entendimento. 12 vezes eu contei o que o coral cantou. 12 vezes o Ministério de Música cantou: meu Deus, por que me abandonaste? Quanta gente sente isso. Então a carta aos Gálatas diz, no capítulo 3:13: ele se fez maldição para que a nossa maldição fosse rasgada. O documento de condenação não vale mais. Então agora é a nossa hora. Essa é a semana em que nós vamos revisitar, nos inspirar para depois continuar o que Jesus bem fez. Então Jesus desceu até o mais profundo onde pode alguém chegar. O divino se faz humano, o humano se faz servo, o servo assume a morte e até a maldição. Por quê? Porque há gente que vive assim, ou por culpa própria, ou porque outros colocaram nessa situação. Isso já seria uma grande coisa se Jesus tivesse feito isso, mas seria só um exemplo. Mas ele não só não vai até o mais fundo, ele volta, não fica na maldição, não fica na morte, não fica na escravidão, não se retém na humanidade, reassume a divindade. Isso é muito, mas para nós é muito pouco. Nós também queremos participar disso, e ele quer que nós participemos. Então Jesus vai lá no mais escuro da maldição e pega a pessoa, dá uma chance. Não há caso perdido para ele. A gente às vezes se perde e não tem condições de reabilitar quem se perdeu. Então Jesus vai até o fundo, não só para voltar, mas também para reabilitar. Transforma a maldição em bênção, transforma a escravidão em liberdade, faz-nos humanidade partilhar sua divindade. E é por isso diz o hino que Paulo lembrou, por isso todo mundo se ajoelha no céu, na terra, até no inferno, porque ele é o Filho de Deus. E nós nos ajoelhamos quando foi dito que acabou tudo. Mas alguém, em nome dos não-judeus, a maioria de nós não somos judeus, nem mesmo descendentes, alguém, o final do Evangelho diz que o oficial e os soldados disseram: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. O mesmo Evangelho que ao início, no capítulo 2, versículos 1 a 12, diz que também gente de fora, não do povo de Jesus, veio trazer-lhe presentes. Então o início do Evangelho de Mateus é o Evangelho desse ano, e ao final dele há gente que não pertence àquele povo. Primeiro que vem reconhecê-lo como a estrela que apareceu, então o Filho de Deus que Deus nos deu. E ao final eles dizem, olhando do jeito que ele viveu, o que ele ensinou, o que ele fez e da forma como fez, verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Então, por causa disso, dobramos o joelho no céu, na terra e nos infernos, porque somos filhas e filhos do Filho Jesus. Então essa é a nossa semana, independentemente em que estágio estejamos, a vocação que temos, com quem vivemos, isso tudo é importante, mas é relativamente importante, no mais importante que é cada qual. Foi por mim que Jesus fez isso, por mim topou tudo isso, e se fosse só eu, ele o faria não menos cordial e plenamente. Então essa é a nossa hora, essa é a nossa semana. Nós queremos acolhê-la ouvindo a palavra na Escritura, ouvindo a palavra na vida, porque é a primeira e mais importante palavra, para depois descobrir o jeito que Deus tem para nos falar. Essa é a nossa fé, e nessa fé agora nós nos
reabilitamos e em pé professamos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado